neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Ó pecador, só tens tristeza na alma, porque não dás a Jesus o coração. Vives cansado e abatido e frágil, sem plenitude para o teu coração. A tua alma é muito preciosa, o inimigo vive a cobiçar. Somente Cristo tem direito à tua alma, para que um dia no céu possas morar. Jesus está chamando, dizendo: vens como estás, eu te darei alegria neste mundo, e lá no outro vida eterna e paz. Se tu choras, não te desanimes, porque Jesus te consolará. Ele é o refúgio dos cansados e oprimidos, é o caminho que te faz regenerar. Jesus está chamando, dizendo: vens como estás, eu te darei alegria neste mundo, e lá no outro vida eterna e paz. Eu te darei alegria neste mundo, e lá no outro vida eterna e
Então vamos lembrar mais uma vez que se você é honesto em seu coração, então Deus está obrigado a revelar a coisa para você. E se você somente se submeter a Deus, Deus tem muitas maneiras através das quais Ele pode se revelar a você. Vamos lembrar do caso de José, marido de Maria. Estava perturbado, todo agitado, inclusive tentando deixá-la secretamente para não infamá-la, porque a história que ela contava para ele era uma história incomum, uma coisa muito difícil de ser compreendida, de ser aceita por um homem. Apesar de ver nela pureza, sinceridade, ele tinha temor de viver em adultério, de cometer adultério, de casar-se com uma mulher violada. Então, o que aconteceu? Deus não o deixou daquela forma. Na sua sinceridade, na honestidade de seu coração, Deus veio a ele através de um sonho. Vamos sempre lembrar disto. Através de uma maneira secundária. É o sonho. E terminou com o enigma. O enigma se acabou. Ninguém podia interpretar aquilo para José. Somente o próprio Deus. E então José pôs fim ao assunto, se livrou de toda a confusão, acabou com toda a tensão que estava acabando com sua vida. Ele era um homem justo e estava sofrendo por causa daquilo. E quando ele foi revelado, ele resolveu ser o escudo de Maria. Você sabe disto, não é? Que ele resolveu ser o escudo. Quer dizer, um homem que aceita uma menina grávida, ele se torna o escudo dela. E não importa quanto podiam dizer por lá, o que podiam falar, o que podiam dizer, ele estava alegre em ser aquele escudo, porque agora ele sabia que aquilo que estava nela era do Espírito Santo. Não era o resultado de um ato de fornicação. Não era o resultado de um ato de prostituição mesmo. Mas era por obra e graça do Espírito Santo. A estas alturas, ele era um privilegiado em ser um escudo de Maria. Ele se tornou um homem feliz, bem-aventurado. Por quê? Ele tomou aquela mulher agora com toda segurança, certo de que aquilo que estava dentro dela era o próprio Deus. Ora, quando o homem é revelado por Deus, então ele resolve ser um escudo da mensagem. Não importa o quanto vão zombar dele, não importa o quanto vão criticar dele, não importa o preço que ele tem que pagar, ele faz questão e é feliz e tem como um privilégio se tornar um escudo da mensagem, porque lhe foi revelado que isto é o Espírito Santo, é Deus na palavra. E Jesus disse àquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele também diante de meu Pai que está no céu. Isto é certo? Então, quando um homem pode ser revelado que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, não importa quantos credos tentem torcer isto de volta, você está contente em ser um escudo, você está alegre por ser um escudo da palavra. É estranho dizer isto, quando ela é que é nosso escudo. Mas isto olhado por um prisma social, por um prisma humano,
Você sabe que muitos não aceitam a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, esta mensagem que nós vos anunciamos, justamente por causa disto, porque eles não querem ser envergonhados, eles não querem ser ridicularizados nos seus meios religiosos, sociais, eles não querem o batismo em nome de Jesus Cristo. Não é porque eles não veem que isto é Bíblia. Eles veem que isto é a Bíblia. Eles não encontram definitivamente um outro batismo nas Escrituras e nem na história. Os estudantes não encontram até o Concílio de Nicéia, a não ser em nome do Senhor Jesus Cristo. E muitos deles têm dito, não, isto é verdade, a igreja batizava era em nome de Jesus Cristo. Mas isso não é da minha denominação hoje. Você viu? Porque então ele perderia tudo. Ele teria que sujeitar a vida de outra forma. Mas quando o homem é revelado, não importa o que lhe aconteça. Um certo rabino disse para o profeta desta era: vocês são os pagãos, se referindo a nós os gentios. O profeta respondeu para ele perguntando: por que, rabino, você nos chama de pagãos? Ele disse: é porque vocês dividem Deus em 3 partes, em 3 pessoas. Bom, você sabe que o judeu tem uma fé correta, ele não crê em 3 pessoas. O Deus de Abraão, ele não crê. Ele crê que o Messias virá, mas não como um Deus à parte. Ele crê que é Deus vindo ao encontro de Israel. Prepara-te, Israel, para encontrar-se com o teu Deus. Quer dizer, o Deus de Israel veio e eles foram cegados para não verem. Eles ainda não foram revelados que Jesus Cristo é o prometido, é o Messias. Mas eles nunca creem, porque eles têm uma fé correta. Você vê parte isso lá de Abraão, que Abraão viu 2 anjos e Eloí. E ele disse: meu Senhor. Ló, sendo um tipo desse crente misturado com política e tudo, lá de Sodoma, ele disse: meus senhores, para os 2 anjos. Mas Abraão viu 3 e falou: meu Senhor. Compreende? Então esta é a fé judaica. Eles não creem em 3 pessoas. Então o profeta disse para ele: não, rabino, eu não reparto Deus em 3 partes. Agora me responda uma coisa: quando o Messias vier, o que ele será aqui na terra? Em outras palavras, ele será a 2ª pessoa de Deus? Ele será a 3ª pessoa? O rabino disse: ele será Deus, Deus mesmo. Então o profeta foi adiante e disse para aquele rabino: me mostre na história, nas Escrituras, onde Jesus Cristo falhou em ser este Messias que vocês esperam. Então o rabino começou a chorar. Começou a chorar e disse para ele: se eu pregar isto, eu vou mendigar o pão. Você viu a coisa? Ele sabia perfeitamente que Jesus não falhou em ser o Messias e Deus aqui na terra, o Emanuel. Mas logo ele ficou preso nisto: se eu pregar isto, eu vou mendigar o pão. E há muitos que dizem: se eu pregar para a minha igreja que ela tem que ser batizada em nome de Jesus Cristo, ela me põe para fora, eu vou mendigar o pão. Em outras palavras. Mas o profeta disse para o rabino: eu preferiria estar à margem de um rio comendo bolacha com água do que ter meu nome num livro de ouro aqui na terra. Ouvintes, todos sabem que isto é verdade, mas quando vem por revelação do Espírito Santo, então a pessoa resolve ser um escudo e declara-se logo: aconteça o que acontecer. Sim. Deixe as pessoas dizer o que quiserem dizer. Essa foi a posição de José em relação a Maria, ao lhe dar o braço, depois que o anjo lhe veio num sonho.
dizendo que não era para ele temer recebê-la, porquanto o que estava nela era do Espírito Santo. Então deixa quem quiser dizer o que for e criticar, inventar, e não tendo argumento bíblico, ficam inventando coisas e notícias, etc. Mas por falta de argumento bíblico, escriturístico, dizem que nós somos uns idólatras e coisas assim, hereges e tudo mais. Mas deixem dizer o que quiserem dizer. Ele estava nessa posição, José estava nesta posição. Ele tomou esta atitude, porquanto lhe fora revelado pelo próprio Deus que aquilo que estava em Maria não era um ato de fornicação. Oxalá que todos fossem revelados acerca do ato de fornicação da grande prostituta de Apocalipse 17. E assim eles não tomariam do seu cálice de fornicação. Isto quer dizer, de suas doutrinas, doutrina mãe de 3 pessoas, de batismo nos títulos, e das pessoas livres, vivendo e se vestindo e se portando como bem entendem, contrário às Escrituras, contrário ao que Paulo, os apóstolos ensinam, as mulheres, etc. Vocês estão tomando do cálice da fornicação da grande prostituta de Apocalipse 17, fazendo desta forma. José tinha um temor sincero, era de participar, de acobertar, de se tornar um escudo de um ato de fornicação. É o que ele não podia ser. Ele estaria em pecado, mas Deus não lhe deixou enganado. Você está escutando? Se você tem temor de participar do cálice de fornicação da grande meretriz de Apocalipse 17, então você sai logo de suas doutrinas, sai dela, povo meu. Você diz, bom, eu já saí há muito tempo, carregando a doutrina mãe dela, 3 pessoas distintas, é a doutrina mãe, isso é um selo na testa. Daqui uns tempos não pode comprar nem vender, através daquela grande união de igrejas, quem não crê nessa doutrina de 3 pessoas distintas. Isso está na testa. Mas graças a Deus que nós ouvimos o clamor do anjo, sai dela, não tome do seu cálice de fornicação doutrinária. Essas doutrinas são fornicárias, foram fornicadas no concílio de Nicéia, com a falsa conversão de Constantino, com os falsos cristãos, formando um coito religioso, compreende? Formando um coito religioso com os pagãos, herdando tradições pagãs e sustentando isso até hoje. E por causa disto eles mataram milhões e milhões de cristãos, porque não concordaram com isso. Sim, você está compreendendo. Mas se Deus te revelar, isso vai além de compreender. O rabino compreendia que Jesus é o Messias, mas ele disse, se eu pregar isto, eu vou mendigar o pão. Vamos, coragem, Deus tem te mostrado. Agora, se ele vem e te revela isto ao coração, quando o jogo desce no coração do homem, ele acaba com tudo que tem por causa do jogo. Ele acaba com seu pulmão, ele acaba com sua vida, ele contrai um câncer fumando. Aquilo dominou seu coração. Antes de um homem morrer, dominado por vícios e pecado, primeiramente seu coração foi entregue àquilo. Primeiramente ele morreu no coração, para depois então enfrentar a morte na realidade. Mas por outro lado, minha irmã, meu irmão, também acontece isso quando Deus desce no coração do homem e da mulher. O que tem que acontecer antes de qualquer pessoa dizer que é uma cristã? Antes de qualquer pessoa dizer que é um cristão, ela deveria ser revelada o que é cristianismo, o que é batismo do Espírito Santo. Então ele começaria a ter a revelação do mistério da piedade, que é Deus em Cristo, Cristo na igreja, Cristo em você. O enigma acaba quando o anjo vem e te prega estas coisas,
e você está ouvindo a mensagem de um anjo. Um anjo quer dizer um mensageiro. Então você deixará que digam o que queiram dizer. Você tem um grande escudo lá em cima para derrubar todas as setas flamejantes que queiram te destruir. Você também tem o escudo da fé para se defender dos dardos inflamados do maligno, que muita gente pensa que é bactéria apenas, enfermidades, etc., e que é vício, um crime pesado ou coisa assim. Não, não, não. Esses dardos inflamados do maligno são doutrinas. Doutrinas. Antes do diabo introduzir doutrinas erradas na igreja, ele não pôde de maneira alguma fornicar com ela. Ele não pôde de maneira alguma matar cristãos verdadeiros. Antes da serpente se introduzir em Eva, ele não pôde matar uma pessoa sequer. Antes dele entrar na igreja, digo isto, 68 milhões de cristãos não teria seu sangue jorrando pelas ruas da chamada Santa Inquisição. Isto porque o diabo entrou na igreja e fez dela um poder político, religioso e com força para matar, para derramar sangue de todos quantos não estivessem de acordo com ela. Igreja assassina, Deus tem você em mira. O teu grande dia virá. Você está sentada sobre muitas águas, vestida de escarlata. E os reis da terra têm ido após a ti, porque você está rica, você está abastada. Mas assim diz o Senhor, o teu fim virá em tempo próprio, programado e traçado pelo próprio Deus que te destruirá. Há um instrumento nas mãos de Deus que te explodirá, ó igreja assassina, mãe de toda fornicação, mãe de todo pecado que gera na terra. Toda feitiçaria, tu és a culpada, tu pagarás. E o anjo de Deus está gritando, sai dela, povo meu, para não seres participantes de seus pecados, para que não incorras também em suas pragas, em seu juízo, em sua condenação. Sai dela, povo meu, sai de suas doutrinas, sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Ó meus ouvintes, Deus vos abençoe através da palavra, que é a espada de dois gumes que penetra até as juntas e medulas para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. E se o teu coração é sincero, meu ouvinte, ele tem penetrado nesta hora, e você então vai ser um escudo da mensagem. Escarnecido, não importa, mas José agora sabia de onde e de quem era o menino. Deus te abençoe, Deus te fortaleça na fé para enfrentar a jornada da fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje sábado, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Sim, nossa igreja ali na CNF 1, setor F Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali a Sando Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ao seu lado esquerdo. Contornando ele, aos fundos está o edifício Praia Mar e no subsolo está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto. Leve sua família, é um prazer ter você conosco ali nesta noite. Deus os abençoe. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Nossos cultos, programas de rádio, viu?
Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br é o endereço de nossa página na internet, onde transmitimos todos os nossos cultos, programas de rádio. O dia todo tem bênção para você nesta página transmitida para você, viu? Deus os abençoe. Não desligue seu rádio, porque vamos ter mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Vem, Senhor do bem, a fonte, vem, celeste Redentor, ajudar-me a entoar-te dignos sinos de louvor. Tu, Jesus, por mim morreste, quero só pra ti viver, quero em todos os momentos tua bênção receber. Era pobre desgarrado quando Cristo me buscou para me salvar do inferno, o seu sangue derramou. Em sua morte tão penosa, paz, perdão e vida cheia, e com ele eternamente sua glória
fluirei. De tua graça, ó meu amado, sou contínuo devedor, mais e mais a ti me atrai pelo teu divino amor. Sou ingrato e bem conheço, peço, meu Senhor, perdão. Tira-me do vil pecado, rege tu meu coração. A leitura que nós citamos na abertura desta programação se encontra na Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Em Apocalipse, capítulo 3, verso 21, nós encontramos a seguinte recomendação, o que é uma promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao vencedor, dar-lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Isto está em Apocalipse, capítulo 3, verso 21. Ouvintes preciosos, vencer neste caso aqui é vencer os embaraços e o pecado. O que significa, de uma maneira mais simples, é não sermos embaraçados ou não cairmos no pecado, sermos vencidos pela tentação. O homem que peca é um homem vencido. Ele foi vencido pela tentação. A mulher que cai em pecado, ela foi vencida pela tentação. Agora, Jesus está dizendo ao vencedor, aquele que venceu os embaraços, o pecado, porque o pecado, mãe, é incredulidade na palavra de Deus. Então Jesus afirma que aquele que vencer estas coisas, então ele daria o privilégio de assentar-se consigo no trono, mas teria que vencer como ele venceu. Como ele venceu? Foi através do Espírito de Deus e de sua palavra. É o que vamos aprender um pouquinho mais através deste programa. Então surge a pergunta: o que é que devemos vencer? Esta é uma pergunta normal que cabe aqui, quando nós lemos estas escrituras em Apocalipse 3, 21.
Bom, na verdade, este não é o verdadeiro pensamento deste verso, porque não é tanto que devemos vencer, mas como devemos vencer. Ora, isto é lógico, porque não é muito importante o que devemos vencer, a menos que saibamos como podemos vencer. Saber o que devemos vencer, conforme já antecipamos, é importante, mas não nos traria nenhum resultado se não soubéssemos como vencer aquilo. Os embaraços, as tentações, o pecado. Mas um rápido estudo nas Escrituras envolve o Senhor Jesus Cristo não sendo derrotado, mas vencendo. Quando quiser vencer, você envolva alguém que venceu. Porque enquanto você envolver alguém que foi derrotado, você também estará sendo derrotado. Mas envolva alguém que venceu. E está aqui o Senhor Jesus Cristo. Ele disse, assim como também eu venci. Então envolve diretamente o Senhor Jesus Cristo vencendo. E isto revelará a verdade desta afirmação que Jesus faz em Apocalipse 3, 21. Em São Mateus capítulo 4, onde Jesus é tentado pelo diabo, olha, você já está prestando atenção que você sabe o que vencer. Daqui a pouco você sabe o que vencer e como vencer. Então, em São Mateus 4, ele venceu as tentações pessoais de Satanás. Por intermédio de quê? Da religião mais antiga? Por intermédio de quê? Do mérito próprio, das qualidades próprias. Ele muito as tinha, não é verdade? Sim. Mas a pergunta continua. Ele venceu as tentações pessoais de Satanás através de quê? Foi pela palavra, e tão somente pela palavra. Em cada uma destas três principais tentações que ele enfrentou lá em São Mateus capítulo 4, que correspondem exatamente às tentações do Éden. Olha como está ficando claro a coisa. O que Eva enfrentou lá no Éden, caindo, Jesus enfrentou lá no deserto, no monte da tentação. A mesma coisa. Isto foi a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Jesus venceu pela palavra. Eva caiu na tentação pessoal de Satanás por falhar em usar a palavra. Ela caiu justamente por falhar em usar a palavra. Adão caiu em desobediência direta à palavra. Eva caiu na tentação pessoal de Satanás, por falhar em usar a palavra. Porém, Adão caiu em desobediência direta à palavra. Mas Jesus venceu pela palavra que Adão desobedeceu e pela palavra que Eva não usou. Você pode fixar isto? Jesus Cristo venceu pela palavra que Eva não usou contra Satanás. Jesus Cristo venceu pela palavra a qual Adão desobedeceu. Isto deve calar todas as bocas, em sentidos de credos, de interpretações, de dogmas, de ismos
religiosos. Porque somente pela palavra, não há um outro meio, pela palavra como ela é, nós poderemos vencer como ele venceu e nos assentarmos no trono com ele. Apocalipse 3, 21. Então vale a pena fixar isto. Jesus Cristo venceu pela palavra a qual Adão desobedeceu. Então ele venceu pela obediência à palavra. Jesus Cristo venceu pela palavra a qual Eva não usou na tentação que ela sofreu. Eva caiu porque não usou a palavra. E Jesus Cristo não caiu porque usou a palavra. Jesus Cristo não caiu porque obedeceu a palavra e porque usou a palavra. Não adianta nada ninguém usar a palavra, seja quem for. Grandes homens usam a palavra, mas se não obedecem à palavra, eles caem da mesma forma, porque Satanás também usa a palavra, mas não obedece à palavra. Ali na tentação, Satanás estava usando a própria palavra. Ele queria embaraçar a Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus disse que antes do ladrão maniatar o valente, o dono da casa, ele não pode saquear a casa. E Satanás queria, antes de tudo, embaraçar a Jesus, deixar Jesus indeciso se seria aquele mesmo o reino que o Pai lhe prometera. Se seria para aquela hora mesmo que ele veio. Isso não seria uma tentação? Ouvintes, nós nos embaraçamos tão facilmente com coisinhas tão pequenas. Jesus não se embaraçou com todos os reinos do mundo, político, religioso, social, financeiro. Jesus não se embaraçou. Satanás tentou embaraçá-lo. E ao embaraçá-lo, ele cairia em transgressão à palavra, então o que seria pecado. Em tudo ele foi tentado, porém sem pecar. Mas Jesus venceu pela palavra. E agora mesmo, deixem-me dizê-lo, este é o único meio de se tornar vencedor. E este é o único meio pelo qual você pode saber se está vencendo, porque esta palavra não pode falhar. Sim, vamos recobrar isto aqui mais uma vez. Nós nos embaraçamos tão facilmente com tão pequenas coisas, com estas três coisas: concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida, negócios, cuidado com o futuro. E tantas coisas embaraçam ministros, embaraçam homens de Deus, embaraçam a tantas pessoas, embaraçam a homens, a mulheres. Os cuidados pela vida terrenal têm se tornado em um verdadeiro embaraço. E uma vez embaraçado, cai-se na tentação e logo segue em frente, transgredindo a palavra, pensando que Deus é quem está abençoando. Jesus Cristo nunca poderia confundir a oferta de Satanás com uma bênção de Deus. O que aconteceu com a igreja, a falsa vinha, a falsa igreja, ela confunde as ofertas de Satanás como bênçãos de Deus. Eva recebeu o filho da serpente e disse que foi do Senhor, então fez culto de ação de graça, por uma coisa que ela houvera recebido da serpente. E quantas vezes há pessoas e grupos religiosos fazendo culto de ação de graça
por bênçãos, por dádivas recebidas da serpente. Mas por quê? Porque se embaraçaram. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Vejamos para que Jesus Cristo deixou a sua igreja aqui na terra. Não foi de uma maneira social, mas sim para ser o sal da terra. Sim, foi para anunciar o Evangelho. Foi para fazer cidadãos verdadeiramente cristãos. E se tivéssemos cidadãos verdadeiramente cristãos, não teríamos nenhum problema social. Mas a igreja, ao deixar seu posto e envolver nas questões que não lhe competem, ela se embaraçou. E, portanto, foi excluída da graça. Ela caiu como Eva caiu. E por isso ela traz dores, ela traz pasmos, ela traz expectação ao invés de consolo. Ela não pode disciplinar as pessoas, ela não pode corrigi-las, e ninguém lhe dá ouvido. Ela pode falar contra o que ela quiser, contra divórcio, contra isto, contra aquilo, contra aborto e tudo mais, e ninguém lhe dá crédito. Lhe dá honra para cumprir Apocalipse 17. Bebe do cálice de sua fornicação, mas não lhe obedece mesmo quando ela fecha a cara e bate o pé. Isto é certo, isto é verdade, mas o problema é individual. A tentação foi individual. Se as pessoas individualmente não fossem embaraçadas e enganadas pelo diabo, nós não teríamos nenhuma igreja embaraçada e enganada pelo diabo. Isto é certo. Não haveria nenhum ídolo de música ou de futebol ou de qualquer coisa, ou do vício, ou qualquer fonte de vício no mundo prosperaria. Se Deus tratasse com você pessoalmente por sua conta, nenhuma fonte de vício, de pecado prosperaria. Nenhuma pessoa imunda seria projetada no mundo social, porque o indivíduo não lhe daria crédito, não lhe daria importância, não lhe daria valor, não lhe daria honra. E, portanto, nenhuma mulher imprópria seria projetada na sociedade. Nenhum homem seria projetado. Nenhuma fonte de vício prosperaria, de fumo, de álcool e estas coisas, se Deus pudesse tratar com os indivíduos. Mas o diabo, tratando com o indivíduo na tentação pessoal, tem jogado as pessoas por terra e engrandecido esses sistemas de vícios e de corrupção, e especialmente das falsas doutrinas. Esta é a grande verdade do momento. Mas Jesus está tratando individualmente com você nesse instante, como o diabo trata individualmente. Ele trata também individualmente com você. Ele tratou individualmente com Maria, com Pedro, com João e com cada um destes. E ele vem e trata com você individualmente. Você nunca mais fuma, você nunca mais bebe. E através de você, nenhum desses ídolos corruptos se levanta, e nenhum credo, nenhum ismo, nenhuma falsa doutrina prospera através de você, porque Deus tratou com você individualmente. E então você é um vencedor como Jesus Cristo é. Agora só lhe resta uma coisa, é assentar-se no trono de vencedor. Há um trono preparado para o vencedor. Mas veja só, em sua própria vida pessoal, contendendo consigo mesmo, veja só, ele venceu pela obediência à palavra de Deus. Hebreus capítulo 5, versos 7 e 9. O que é que lemos aí? O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os
os que lhe obedecem. Ouvintes, Deus vos abençoe, no nome santo de Jesus Cristo. Lembre-se, obedecendo a palavra, você poderá usá-la e vencer toda a tentação, toda a enfermidade, todo o laço do inimigo, toda a falsa doutrina, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente querida, por ter parado para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Hoje, sábado, logo mais às 18 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje, sábado, às 18 horas. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali. Nossos cultos ali são todos os sábados às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. É bom ter você conosco, adorando, louvando e aprendendo de Deus a palavra sagrada. Venha, venha, queremos te ajudar. Venha participar, traga sua família. E amanhã domingo, amanhã logo cedo, teremos a escola dominical lá na nossa igreja sede, no Novo Gamo, em torno de Brasília, viu? No Novo Gamo, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, no Novo Gama. Amanhã, escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 horas da manhã. Escolinha com as crianças, com as famílias, 8 horas da manhã. Levante cedo, leve sua família. Estaremos juntos ali ouvindo a palavra de Deus. Não percam. E amanhã, às 1 hora da tarde, tem um culto com a mocidade. 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja. E às 6 horas da tarde, às 18 horas, o culto oficial de cura divina, libertação, sabe? Não deixe de levar sua família. É bom ter você conosco ali. Porém, hoje sábado, daqui a pouco, às 18 horas, teremos o grande culto em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, viu? Hoje às 18 horas. Esperamos você lá, viu? Vai ser bênção de Deus ao seu favor, ao nosso favor. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Fiéis a voz erguei.